Olá, gente, boa tarde. Então, vamos continuar a falar sobre a sintaxe, né? Esse estudo aí mais ampliado, né? Que fala não só das palavras, né? Que estuda não só as palavras, mas a relação, principalmente a relação, né? Dessas palavras umas com as outras, né? É o que a gente fala que pertence ao eixo da combinação das palavras, né? E não o da seleção, como foi a morfologia, né? Que a gente estudou outrora, tá? Não desmerecendo o estudo da morfologia, não. A gente vai precisar muito da morfologia para poder entender a sintaxe, tá bom? Então, quando a gente fala, né, de sintaxe, aí a gente está falando das relações entre as palavras, a gente tem esse primeiro grupo aqui, né, que são os termos essenciais da oração. Professor, o que é oração? Não lembro mais o que é oração. Mentira, né, gente? Vocês lembram sim. É o enunciado, é aquela frase verbal, né? Aquela frase que contém um verbo. Então, na análise sintática, né, na oração, digamos assim, né, você vai perceber que esse verbo ele vai se relacionar com aquilo que está à volta dele, tá bom? Então, percebam esse enunciado aqui, ó. Tá dando para ler direitinho? Este aluno obteve uma boa nota, né? São vocês, né? Este aluno obteve uma boa nota. Percebam que é uma oração porque eu tenho um verbo aqui, certo? Tá, esse verbo obteve, ele se relaciona tanto com esses termos aqui, quanto com esse aqui, certo? Então, obteve, se eu disser assim, obteve, automaticamente você vai perguntar quem, né? Quem que obteve e o que? Então, são essas duas perguntas, ó. Quem e o que? Isso aqui, né, basicamente, quando eu tenho, né, esse tipo de lógica, né, no enunciado, eu estou falando dos termos essenciais. Porque, né, há sempre, né, você tem sempre, né, dentro do verbo, né, o verbo, ele diz respeito, ele é a oração, né? Ele pura e simplesmente é uma oração. Lembra que eu dei aquele exemplo do César, do Júlio César? Vim, vi e venci, né? Então aquilo são três orações ali, compostas apenas por são três verbos, na verdade, né? Mas ali eu tenho três orações, tá? Só que o verbo, ele vai ter essa relação com esses termos que estão à volta dele, tá? E aí a gente chama de termos essenciais porque, na verdade, a gente precisa deles, né? Para que o enunciado se complete, né? A gente precisa deles para que você tenha mais informações, né? Nessa oração. Bom, esse verbo, né? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, quem, né? Quem dá uma ideia de que a gente tem alguém, né? Uma pessoa, alguém que exerce essa ação, né? Se eu estou falando desse verbo aqui, obter, né? Os verbos, eles indicam ação. Lembra que eu falei que os verbos indicam ação, podem indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, certo? Só que essa ação é exercida por alguém. Alguém faz essa ação, alguém que obteve, né? Então, essa é a pergunta mesmo. Quem obteve? Este aluno. Então, este aluno está exercendo a ação de obter, certo? E quando eu falo assim, quem, e eu extraio, né, este aluno, a minha resposta, né? A minha resposta do quem é este aluno. Então, se eu encontrei essa resposta, né, na verdade, quando eu encontro essa resposta, eu encontro o sujeito da oração. Então, quem é que está exercendo essa ação? Este aluno. Este aluno obteve
uma boa nota, certo? Então, o que, né, é o que a gente chama de objeto, na verdade, né? O objeto, né, faz parte da predicação aqui, ó. O predicado é aquilo que é declarado, né, sobre o sujeito, aquilo que se declara sobre o sujeito. O sujeito é o ser sobre o qual se diz alguma coisa, se dá uma declaração. E aquilo que é declarado a respeito do sujeito a gente chama de predicado. Ora, professor, isso aí ficou um pouco confuso, né? Vamos botar os conceitos aqui para vocês, tá? Depois vocês dá para ver, beleza? Então vamos lá. Então, o que seria o sujeito? Sujeito é um termo essencial. E a gente vai perceber, né, que em alguns casos ele nem é tão essencial assim, né? Porque a gente vai perceber que em alguns enunciados não há sujeito, em alguns enunciados ele está oculto, em alguns enunciados ele não existe mesmo, tá? Então ele não é tão essencial assim, mas ele está dentro desse grupo dos termos essenciais, tá? É um termo essencial. O predicado ele é mais essencial. O predicado realmente é um termo essencial. O sujeito é um termo essencial que, né, e aí eu vou utilizar, né, vou pegar a colinha aqui do Celso Cunha, né, que se trata, né, do ser, é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Eu digo que é um ser porque eu digo que é um ser porque quando eu vou ver, né, perceber, aí a gente entra na morfologia de novo, né? Normalmente o sujeito ele tem um núcleo, né? O núcleo do sujeito vai ser sempre um substantivo ou uma palavra substantivada, uma palavra equivalente ao substantivo, que tem a mesma noção, a mesma significação, o mesmo sentido, a mesma ideia de um substantivo, tá? É por isso que eu falo que é um ser. E não é propriamente uma pessoa, tá? O sujeito ele não é uma pessoa. O sujeito é um ser na lógica da sintaxe, é aquele ser, aquele termo, né, que se relaciona com o verbo, que exerce aquela ação, né, que está daquele modo, né, se eu estou falando de verbos de ligação, né, verbos de estado, né, e ele é um ser sobre o qual se declara, se faz alguma declaração. E essa declaração, né, essa informação que a gente tem sobre o sujeito, a gente vai chamar de predicado. Então, vamos lá. O predicado. Vamos lá. O predicado é toda a declaração a respeito do sujeito, tá? Lembra que eu falei que as frases elas têm uma ordem, né? E as orações também, tá? Na verdade elas têm uma ordem ali, mas elas podem mudar de lugar também, tá? Então não fiquem pensando que o sujeito ele vai ter sempre essa posição primeira, inicial, que começa a oração, sujeito, verbo, complemento, né? Sujeito, verbo e complemento do verbo. Não.
Às vezes o sujeito ele pode estar depois do verbo, às vezes o sujeito ele pode não aparecer, tá? Na oração. E aí a gente tem que prestar atenção, porque essa relação com o verbo é que vai me indicar, né? Que vai me dar a deixa para saber quem é que está exercendo a ação. Então aí a gente sempre, um recurso que a gente utiliza, né, é perguntar para o verbo, né? Quem é que fez isso, verbo? Pergunta para o verbo. A resposta dessa pergunta vai me indicar o sujeito da oração, né? E o que, né, essa declaração toda a respeito do sujeito, achando o sujeito eu achei o predicado, tá bom? Então, voltando aí ao exemplo do menino, né? Do aluno. Este aluno obteve ontem uma boa nota. Ou uma nota boa, uma boa nota. Bom, aqui, né, professor, eu sei que tem um verbo. Cadê o preto? Professor, eu sei que tem um verbo, né? Aliás, este aluno obteve ontem uma boa nota. Então, aqui eu tenho dois termos, né? Sujeito e o predicado, certo? Sujeito e o predicado, que são os termos da oração. Certo? Se a gente for examinar bem, né, a gente percebe que essa oração é formada por duas partes, né? Sujeito e predicado. Então, estou vendo que eu não estou analisando a palavra, eu estou analisando a relação que ela estabelece com as outras palavras. Então, o sujeito é isso tudo aqui, ó. Este aluno, né? Este aluno obteve uma boa nota. Então, obteve uma boa nota é tudo aquilo que eu declaro a respeito deste aluno. Quem obteve foi o aluno, certo? Bom, até aí beleza, né? Só que esse sujeito, né, ele é composto pelo pronome este e pelo aluno, certo? Esse pronome, ele determina o substantivo aluno. Lembrando que eu falei, né, que os substantivos, eles por excelência vão ser, né, vão ter essa função sintática de substantivo, de sujeito. Só que, além, né, das outras funções sintáticas que o substantivo pode exercer na oração, tá? Mas o aluno aqui, né, é o que eu chamo de núcleo do sujeito, tá? Eu tenho um termo determinante e eu tenho um substantivo aluno. Esse substantivo aluno vai ser o núcleo do meu sujeito. Por quê, né? Porque se eu extrair a palavra aluno, este fica muito vago, eu não sei quem é. Então, ainda que eu tenha duas ou mais palavras, né, que compõem esse sujeito na totalidade, né, eu vou ter sempre uma palavra que vai ser o núcleo, que vai ser aquela palavra principal do meu sujeito, né, que vai ser sempre um substantivo ou uma palavra equivalente ao substantivo, tá? Então, esse aluno é o meu núcleo do sujeito, tá bom? Então, a partir daí eu consigo extrair uma regrinha, né? Uma regrinha em relação ao núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito vai ser sempre um substantivo ou um
termo equivalente. Vai ser sempre o substantivo ou um termo equivalente ao substantivo. Vou dar um exemplo. Deixa eu apagar aqui de novo. Ó. A bola do vizinho caiu no meu quintal. A bola do vizinho caiu no meu quintal. O jantar estava excelente. Ora, se eu for analisar o enunciado acima, o que eu vou perceber? Primeiro de tudo na oração, né? Se eu quiser saber a respeito dos termos essenciais, eu tenho que primeiro analisar quem, né? O primeiro passo, eu analiso o verbo, tá? Então, qual é o verbo desse enunciado aqui? A bola do vizinho caiu no meu quintal. O verbo caiu, né? Então, a partir desse verbo, né, da identificação desse verbo, eu consigo ver a relação que ele estabelece com os outros termos, tá? Então, professora, a senhora falou que a gente tem que perguntar para o verbo, né? Se a gente quiser saber quem é o sujeito, a gente pergunta para o verbo e qual é a pergunta? Quem, né? Quem caiu? Quem caiu? Quem caiu no meu quintal? Ou o que caiu, né? No caso, foi a bola. Lembra que eu falei que o sujeito não é uma pessoa. O sujeito é aquele termo, né, que exerce uma função, né? Que aquele termo é o ser sobre o qual se declara algo, certo? Então, a bola do vizinho, todo esse, né, enunciado aqui é o meu sujeito. É um sujeito enorme, né? Então, tudo isso aqui vai ser o meu sujeito, a bola do vizinho. Quem caiu? A bola do vizinho. Só que nós temos aqui, né, essas palavrinhas que são, né, são informações, né, elas estão acopladas a um núcleo. Qual é o núcleo? Quem caiu, na verdade, de fato? Foi a bola, né? Então, a bola é o núcleo do meu sujeito aqui. Então, essas palavras aqui, elas estão servindo de complemento só. Elas estão só agindo de informação. Elas estão dando mais uma informação em relação àquela bola, né? Não foi uma bola qualquer, foi a bola do vizinho que caiu, entendeu? Então, aqui eu achei o meu sujeito e achei o núcleo do sujeito, tá? Então, vai ser sempre um substantivo ou um termo equivalente ao substantivo. Então, bola é substantivo? Beleza, professora, achei aqui o meu sujeito, né? Fiz toda essa análise aqui, essa lógica, né? Esse caminho, percorri todo esse caminho para chegar até o núcleo do sujeito. Beleza, agora vamos para o enunciado de baixo. A professora, caiu no meu quintal é o predicado? Sim, é o predicado. Tá, aí tranquilo, né? Achou o sujeito, todo o resto é o predicado, tá? O jantar estava excelente. Professora, eu tenho que ver o verbo, né? Sim, tem que ver o verbo. Qual é o verbo? Estava. Um verbo que indica um estado, né? Estava excelente. Ora, quem ou o que, né? Quem estava excelente ou o que estava excelente, né? Quem? Certo? O jantar. O jantar que estava, né, excelente. Então, aqui eu já achei meu sujeito, professora. Ó, o jantar. Ora, mas qual é o núcleo desse sujeito? Ah, eu sei que é jantar, professora. Mas jantar não é, se a gente for pegar, extrair essa palavra, jantar não é um substantivo. E aí? O que vai acontecer?
não é? O núcleo do sujeito não vai ser sempre o substantivo, aí é que entra o termo equivalente. Porque ainda que essa palavra jantar seja um verbo, lembra? Jantar é um verbo. Ainda que essa palavra seja um verbo, a condição dela aqui, né? A ideia que ela está exercendo aqui, e também pelo fato de estar acompanhada do artigo. Toda vez que a gente tiver um termo, né, uma palavra acompanhada do artigo, ela é automaticamente substantivada. Então, aqui eu tenho um verbo substantivado, certo? Ele se tornou um substantivo aqui, tá? Então, é por isso que eu chamo de termo equivalente. Então, qualquer termo, né, substantivado, acompanhado por um artigo, né, ele vai estar exercendo a função de núcleo de sujeito, dependendo da posição dele e da relação que ele está estabelecendo aqui com o verbo. Tá bom? Beleza, gente? Tchau, tchau. Beijos, tchau, tchau.